Olá, eu sou Macorati e nessa videoaula vamos continuar o nosso curso de Fundamentos da Programação Orientada a Objetos. Vamos falar sobre herança. A ideia de herança é uma grande maneira de reutilizar código. Com a herança, podemos criar uma nova classe sem ter que fazer isso do começo, sem ter que começar do zero. Podemos criar uma nova classe com base em uma classe que já existe. A herança, então, é um princípio da programação orientada a objetos que permite criar uma nova classe a partir de uma classe já existente. O nome herança provém do fato de que a classe criada irá conter todos os atributos e os comportamentos métodos da classe na qual ela se baseia. Vamos supor que desejamos criar uma classe pessoa em nossa aplicação com os atributos nome, e-mail e telefone e o comportamento alterar e-mail. Vamos supor também que a seguir descobrimos que a nossa aplicação irá precisar de uma outra classe chamada cliente. Mas ao definir a classe cliente, percebemos que essa nova classe é praticamente igual à classe pessoa. A única diferença é que a classe cliente possui um atributo código do cliente. Não podemos simplesmente incluir o código do cliente na classe pessoa para tentar resolver esse nosso problema, porque estamos usando abstração e estamos tentando focar somente naquilo que é essencial. E nem todo objeto pessoa será um cliente. Poderíamos criar uma classe cliente separada da classe pessoa, duplicando os atributos existentes. Mas isso não seria uma boa ideia. A melhor maneira de fazer isso é usar herança e fazer com que a classe cliente herde da classe pessoa. E ao fazer isso, estamos indicando que a nova classe irá herdar tudo o que a classe pessoa tem. Todos os seus atributos, todos os seus comportamentos, e sem termos que escrever nenhum código extra por isso. Estamos assim ganhando tempo. Por padrão, desenhando um diagrama UML de herança, vemos a representação da herança como uma seta vazia para expressar o relacionamento de herança entre as classes. Nesse tipo de relacionamento, a classe que cede os atributos, os comportamentos, no caso a classe pessoa, é chamada de classe pai ou superclasse. E a classe que herda a classe cliente é a classe filha ou subclasse. Podemos ainda criar uma nova classe chamada funcionário, que também herde da classe pessoa. E essa nova classe funcionário também vai herdar automaticamente tudo que a classe pessoa tem, mais os seus atributos particulares, como código do funcionário e cargo. Assim, ao criar objetos, podemos agora criar objetos do tipo cliente e do tipo funcionário, objetos cliente e funcionário. Seguindo esse princípio, podemos criar uma hierarquia de classes dependendo da nossa necessidade. Podemos criar uma classe filha baseada numa classe pai. E podemos criar uma outra classe filha baseada na classe filha que foi baseada na classe pai, tendo assim uma hierarquia de classes. O que é interessante e que nos dá o ganho da reutilização de código na herança é que se eu alterar um atributo ou comportamento da classe pessoa, ele irá automaticamente se refletir nas classes filhas. Então, herança é um conceito-chave usado na programação orientada a objetos, usado para descrever uma relação entre as classes. E por meio da herança, uma classe copia ou herda todas as propriedades, atributos e métodos de uma outra classe, podendo assim estender a sua funcionalidade, sem que, para isso, eu precise escrever mais código. Eu tenho, assim, um ganho de tempo e a reutilização de um código já existente. Na herança, a classe que cede os membros para outra classe é chamada de superclasse, classe pai ou classe base. Podemos encontrar esses termos na literatura. E a classe que herda os membros, os comportamentos, os atributos da outra classe é chamada classe filha, subclasse ou classe derivada. Nas linguagens que dão suporte ao paradigma da orientação ao objeto, podemos encontrar a herança múltipla, onde
temos uma classe que pode herdar de mais de uma classe base. Mas nas linguagens Java, C# ou VBNet, temos somente a implementação da herança simples, onde uma classe só pode herdar de uma única classe base. Então, o grande lance da herança, além do ganho de tempo de desenvolvimento, é a reutilização de código. E isso vai nos ajudar como último pilar da programação orientada a objeto, que é o polimorfismo.